Olá, meus irmãos, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou aqui reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vou falar sobre o sacramento do matrimônio. Está aqui no Catecismo de Perguntas e Respostas, encerrando o sacramento. Os primeiros sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, o sacramento da cura, penitência e unção dos enfermos, e o sacramento do serviço, ordem e matrimônio. E hoje vamos falar sobre o matrimônio, uma catequese rápida e prática. Vamos lá. Matrimônio. O que é matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por Jesus para estabelecer uma santa e indissolúvel aliança entre o homem e a mulher. Dá-lhes a graça de constituires entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, e educarem cristamente seus filhos. Porque o vínculo matrimonial é indissolúvel. O vínculo matrimonial é indissolúvel porque assim o determinou Deus desde o princípio. Jesus Cristo o confirmou. Quem é o ministro do matrimônio? O ministro do matrimônio são os esposos que o contraem. Qual é a graça concedida pelo sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio concede aos esposos a graça de amar-se como o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. Levar à perfeição o amor humano dos esposos consolida sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna. Quais são as características essenciais do matrimônio? As características essenciais são a unidade, indissolubilidade, a abertura, fecundidade. Pode o casamento cristão ser dissolvido? Não. O casamento cristão só é dissolvido pela morte de um dos cônjuges. O que pensar então do divórcio? O divórcio é contrário à lei de Deus, à felicidade das famílias, aos interesses da sociedade. Então, aqui é o sacramento do matrimônio. A Igreja Católica não celebra casamento. A Igreja Católica celebra sacramento do matrimônio. Então, para que serve o sacramento do matrimônio? Primeiramente, a bênção de Deus. E a unidade e procriação. Então, uma vez casado, esse casamento for válido é para sempre. E vamos ver aqui na Sagrada Escritura, aqui na Bíblia Sagrada, sobre o sacramento do matrimônio. E aqui eu quero ler capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, de versículo 4. Mas eu vou começar pelo 3, que diz assim: Os fariseus vieram e perguntaram-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: Não leste que o Criador no começo fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles:
Por que então Moisés o ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-las? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, em exceto no caso de matrimônio falso, e despojar uma outra, cometerá adultério. E aquele que despojar uma mulher rejeitada, também cometerá o adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, desde o princípio, Deus fez homem e mulher. E Jesus leva esse casamento ao matrimônio. No princípio, Deus fez homem e mulher e disse: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Mas os fariseus já conheciam essa lei, saduceu também, mas por Jesus aprova. Por que Moisés tolerou uma carta de divórcio? Por causa da dureza do coração dos homens, casava com a mulher, e se essa mulher não lhe desse filho, ele mataria a esposa e casaria com outra. Assim Moisés tolerou o repúdio. Só aqueles homens santos que permaneciam casados com a sua esposa, assim como o sacerdote Zacarias. Lá no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículo 28, Jesus leva a radicalidade do sacramento do matrimônio. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo no seu coração em possuí-la, já praticou o adultério. Capítulo 3, versículo 4 da carta aos Hebreus, Jesus também repreende aos adúlteros, aos impuros. Então, o sacramento do matrimônio é a bênção de Deus. O homem e a mulher passam a ser uma só carne quando recebem esse sacramento, e é unidade para sempre, e até que a morte os separe. O casamento válido, nem o Papa tem autoridade de separar, nem a igreja. Só a morte. Essa é a promessa. Por isso que se pergunta, de livre e espontânea vontade? E os noivos respondem sim. Promete fidelidade até que a morte os separe? E eles dizem sim. Promete receber o filho que Deus lhes mandar? E os noivos respondem sim. Então, eu vos declaro marido e mulher, e esse casamento é válido até que a morte os separe. Ninguém separa. Se separar por causa de uma traição, de um adultério, por qualquer outro motivo, separa os corpos, mas o vínculo matrimonial permanece. Então, o sacramento do matrimônio é para sempre. Não tem divórcio. A não ser no caso de matrimônio falso. O que seria um matrimônio falso? O cara poderia ter um amante e casou sem a esposa saber. Ou ter uma doença e a esposa não soube. Então, não foi de livre e espontânea vontade. Teve mentira. Casa forçada também pode ser um matrimônio falso. Mas aquele matrimônio que é legítimo, aqui no Código de Direito Canônico, está explicando as causas de nulidade. Eu não vou ler aqui porque no vídeo não dá para completar, para responder. Mas quem tiver esse livro, quiser pesquisar, vai encontrar todas as respostas de causa de nulidade. Então, esse é o sacramento do matrimônio. E Deus condena severamente as impurezas sexuais, o adultério e outros pecados. Todos cristão católico é chamado a viver a santidade, a deixar rastro de céu por onde passa. Então, é observância dos mandamentos, é colocar em prática os sacramentos e vida de oração. Não pode casar, como o anjo Rafael falou para Tobias, banindo Deus do seu casamento, afastando Jesus. É vida de oração, é vida de estado de graça. O cristão é chamado a viver a santidade e estar em estado de graça. Praticou o pecado? Vai e procura o sacramento da confissão, se confessa e volta a estar em estado de graça. O nosso lugar é o céu, somos chamados a ser santo. Ou santo ou nada. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Amém?
está visto e repermanecido unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.